a gente tem aqui, então, preparado, tá, para hoje, pegar alguns temas, tá? Pegar alguns temas que foram aí temas do passado, por favor, que foram aí alguns temas, certo? Ao longo desses anos todos e principalmente no ano passado, alguns temas que são temas sempre extremamente relevantes, certo? Para o Enem, beleza? E principalmente, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. A questão, por exemplo, de que existem, por exemplo, empresas que literalmente fazem a leitura de escola a escola, a Brasil, estado e assim por diante, cidade, certo? Então o que acontece? Volta esse resultado pra gente e nesses resultados a gente tem alguns dados estatísticos. Eu já cheguei a colocar para vocês algumas dessas situações de que a gente tem alguns pequenos gargalos. Lembram? E um deles, talvez seja aí o gargalo mais evidente, é o da ecologia, tá? Talvez por distância, quando a gente trabalha, né? A gente trabalha isso nas primeiras apostilas do ano, talvez pela questão literalmente aí de ser sempre um tipo de questão, um modelo de questão que requer compreensão, ok? Então, quem tiver com esse materialzinho que foi disponibilizado para vocês, vamos pegar algumas questões. Eu fui selecionando, vamos dizer assim, do Enem mais próximo para os mais antigos, tá? Se a gente tiver condições de resolver todas elas, ótimo, mas sempre interessante a gente dar uma olhada aí, vamos dizer assim, de uma forma geral, beleza? Então, dê uma olhadinha no seguinte, se você pegar aqui uma questão, 2016, 2023, questão 116, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no seguinte, como é que isso aqui apareceu para nós? O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado, sintético de baixa polaridade. Aqui ele já traz uma situação, ele vai buscar um pouquinho da química, né? Um inseticida de baixa polaridade, certo? Só o fato dele já colocar um inseticida, eu já posso pensar numa molécula de grande porte, mas de baixa polaridade. Não é uma água da vida, né? A água é uma molécula pequena, polar, então bem diferente. Cuja estrutura molecular simétrica de forma C12H8Cl6 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio, Opa, aqui ele já começa a trazer pra gente um grande detalhe. Vamos destacar aqui, ó. Ele apresenta alta persistência no meio, certo? Sempre que se tratar de uma alta persistência no meio, o que é que ele está tentando aqui nos colocar? É uma molécula de difícil degradação. Certo? Difícil degradação. Ela não terá uma metabolização rápida. Ela não terá uma metabolização, por exemplo, em qualquer tipo de ser vivo. E isso vai acabar dificultando bastante a degradação dela, certo? E aí você pegar, por exemplo, molécula de difícil degradação, daqui a gente já partiria para dois temas da ecologia, certo? Falar em difícil degradação, a gente pode colocar aqui a bioacumulação e a biomagnificação. Certo? A bioacumulação e a biomagnificação. Ok? Então, a partir dessa situação de acumular, porque ela não degrada fácil, de magnificar. O que era a magnificação? Magnificação era aumentar a concentração. Acumular, pelo próprio nome, né? Acumular nos tecidos, certo? Então ele traz, um ambiente e a acumulação nos organismos sendo danoso para a saúde. Olha só. Ele também já até nos trouxe a palavra
acumulação nos organismos. Então, é porque a grande maior parte dos seres vivos não consegue metabolizar, certo? São extremamente específicos, ok? E aí ele vai trazer aqui, ó, apenas para questões de contextualização, mas ele traz a molécula do Aldrin, né? Ele vai trazer, né? Só coloca ali uma versão dela para que você possa vê-la. Então tá lá, ó. Ele coloca pra gente o seguinte: um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada com esse inseticida. Ele analisou amostras de saliva, de sangue, de lágrima, de urina e de leite, certo? Quanto à presença dessa substância. Beleza? Eu tenho uma molécula grande de baixa polaridade, certo? E aí ele pegou lá, ó, vários grupos de seres vivos e foi analisando, certo? Tipos de tecidos e fluidos diferentes. Então aqui ele colocou saliva, sangue, lágrima, urina e leite, quanto à presença dessa substância. Até aqui tudo bem? Já pega para fazer o seguinte, pega essas 5 substâncias, esses 5 fluidos, com base no que ele te deu, certo? Pega uma característica, vamos dizer assim, ó, tenta traçar meio que um padrão, tenta traçar um paralelo entre essas substâncias. Olha o que está colocado, certo? Saliva. Água pra caramba. Tem muita água. Sangue. Muita água. Certo? Lágrima. Muita água. Urina. Muita água. Leite. O leite até pode ter muita água. Mas ele justamente colocou o leite como um fluido para você ficar com... Opa! Leite. 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 Né? Para ter essa antena ligada. O leite tem água? Até tem. Mas o leite, ele é uma substância carregada de quê? Gordura. O leite é gordo, certo? Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Volte aqui, ó. Uma molécula de difícil degradação, uma molécula que pode se bioacumular, uma molécula que pode biomagnificar, certo? Se uma molécula grande de baixa polaridade, o que vai acabar ocorrendo? Nesses fluidos onde você tiver água, ela vai acabar sendo bastante diluída, certo? E um outro ponto que você pode pegar é o seguinte, vamos botar uma barra aqui assim, ó. Vamos fazer o seguinte, tecido adiposo, ok? Vamos colocar lá, ó, acúmulo, reserva. Tecido adiposo, gordura. Então, você observar, por exemplo, essa questão de que é uma substância que não será degradada facilmente e será acumulada. Qual é o grande detalhe? Quais são os tecidos de reserva? O tecido adiposo. Qual é o tipo de substância de reserva? A gordura. Ok? Então, quando ele coloca, por exemplo, em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração? Em um fluido, por exemplo, que tenha menos água, em um fluido que esteja relacionado a um tecido de reserva, a um fluido que tenha uma quantidade maior de substâncias de reserva, que é onde ele vai se acumular. Então, aqui, ó, você pensar, por exemplo, na gordura, e aí você vai na saliva, por consequência da atividade de enzimas. Se você tivesse a atividade de enzimas, o que você teria? A degradação. Certo? Então, dê uma olhadinha, por exemplo. Se você tivesse como consequência a atividade enzimática, ele estaria sendo degradado. E é justamente o que ele falou. Ele não está sendo degradado.
né? Então, primeiro. Segundo, o sangue em função de hemácias e leucócitos. Leucócitos e células brancas. Leucócitos como, por exemplo, neutrófilos. Neutrófilos são células que fagocitam e digerem. Então, de novo, se fosse o caso, né, você teria a digestão, você teria literalmente a metabolização, e não é o que ele está colocando. A lágrima em razão da concentração de sais. Aqui, uma alternativa totalmente distratora, né? Totalmente distratora. Beleza? Justamente para tentar colocar o quê? Não tem nem pé nem cabeça. Beleza? A urina, pela presença de moléculas de ureia, outra alternativa distratora, certo? São duas alternativas onde você vai ter o quê? Muita água, certo? E muito diluído. E ele coloca aqui, ó, concentração, certo? Então, todos esses 4 primeiros tecidos, esses fluidos, são fluidos, no caso, que tem muita água. Ok? E aí, ele faz um pequeno gancho para jogar lá, por exemplo, no setor, vamos dizer assim, de bioquímica celular. Se tem muita água, a concentração está mais baixa. Ok? Então, você pegar, por exemplo, na letra E, o leite, por causa do alto teor de gorduras. Olha aqui, ó. Gorduras. Certo? Todo acúmulo. Ok? Todo o acúmulo, vamos colocar aqui, ó. Acúmulo de substâncias não degradadas. Ok? O acúmulo de substâncias, por exemplo, não degradadas. Então aqui, ó, certo? O leite seria a nossa substância, uma concentração maior, dada uma taxa de gordura. Daria aqui para ir um pouquinho mais longe, o leite enquanto substância hidrofóbica, né? Então, muita gordura, muita hidrofobia, vai ter menos água. Tendo menos água, a tendência da concentração é subir, certo? Nesse tecido, ok? Nesse tecido e nessa substância de armazenamento, certo? De acúmulo. Então, o leite aqui entraria como uma resposta. Mas o que mais nos importa é, além do leite, é você ver aonde a gente caiu, certo? Aonde, em que temas, literalmente, a gente foi, certo? Cair. Então, dê uma olhadinha nessa primeira. Quem tiver, senhores e senhoritas, veja lá o seguinte. Uma segunda questão até aqui. Galerinha, tranquilo? Principalmente leitura, né? A leitura aqui fará uma diferença tremenda para nós, tá? Vamos dar uma olhadinha no seguinte, olha só. Questão 131, isso aqui também 2023, tá? Então, ano passado. Veja só. A biorremediação. Já paro por aqui. Biorremediação. Vamos jogar aqui, ó. Biorremediação versus fitorremediação. Bio e fito. O que você teria de característica? Biorremediação. Remediar um problema. Resolver um problema, certo? Devido poluição, impacto ambiental e assim por diante. Mas, qual é o grande detalhe? A biorremediação é você resolver um problema ambiental, por exemplo, com bactérias e fungos. Certo? Bactérias e fungos. O que bactérias e fungos fariam em um problema ambiental, em um desastre ambiental? Literalmente iam metabolizar o contaminante, diminuindo a toxicidade ou zerando a toxicidade. Numa fitorremediação, resolver um problema ambiental
com plantas, algas. E aí qual é o grande detalhe? Com plantas e algas, aonde é que você vai cair? Ao invés delas produzirem substâncias, elas vão incorporar essas substâncias. Então, o contaminante está no meio, beleza? Ela vai puxar para ela. Ela vai absorver esse problema, certo? Designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias. Veja que ele generalizou. Utilizam organismos, certo? Para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Bom, tá os dois aqui. Ele usou o termo biorremediação lá no início, mas ele colocou as duas versões. Lê de novo comigo. Reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente. Plantas e algas fazem isso, porque elas absorvem a substância. Elas absorvem, então elas vão tirar isso do meio. Ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Tá aqui, ó. Então, na verdade, ele não separou. Certo? Ele não separou o biorremediador do fitorremediador. Ele usou exatamente a mesma coisa, certo? Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Vê que ele faz esse jogo aqui, ó. Mas daí não estaria errado? Não. O que é bio? É vida. Normalmente se atribui o biorremediador a fungos e bactérias e o fitorremediador para plantas e algas. Mas não significa que ele não possa usar, por exemplo, bio. É um ser vivo. Certo? É um ser vivo. Ok? Então, uma planta usada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Por metais tóxicos. Vá lá, pega um mercúrio da vida, beleza? Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal, certo? Então, veja que ele coloca ali, ó. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão. Peraí, volta um pouco no início. Ele falou as duas formas de biorremediação. Ele justamente colocou essa situação aqui. Ele falou que ela pode ser degradada ou que ela pode ser absorvida. Certo? Ó, esses caras aqui, eles vão produzir enzimas e vão degradar. Esses caras aqui, eles vão absorver, eles vão tirar do meio. Então, talvez aqui, ó, seja válido você fazer o seguinte. Fungos e bactérias, vamos lá, o tóxico em menos tóxico ou atóxico. Certo? Mas o que você tem ali de característica? Enzimas. Quem é que produziu essas enzimas? Os fungos e as bactérias. Então, é eu usar eles para literalmente eu degradar, certo? Aqui, eu vou fazer o quê? O tóxico será absorvido. O tóxico será absorvido, beleza? Então, veja, dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão digeridos por enzimas. Mas ele falou lá no início, né? Que você tem duas formas. Ou você degrada, ou você retira. Aqui, né? Ó, ou você retira do meio. Ok? O retirar do meio é basicamente você, ó, absorve para você. Vai sair dali. Mas aí a plantinha vai ficar intoxicada. Não tem problema, mas eu tirei do meio. Qualquer coisa depois eu pego, peneiro tudo, tiro tudo aquelas plantas dali e dou um destino. Mas eu tirei o problema do meio.
Talvez eu ainda não resolvi ele por completo, mas eu já tirei o contaminante do meio. Então, digerido por enzimas? Não. As plantas não são fungos nem bactérias. Elas não vão produzir as enzimas e degradar esse meio. Não. Elas vão absorver para elas. Elas vão absorver para elas, certo? Acumulados nos tecidos. Olha aqui, ó. Ela vai absorver para ela. Ela vai tirar o contaminante do meio, certo? E nessa letra B aqui, ó, a gente já vai ver também ali as outras, mas você vê o seguinte, ele colocou aqui em cima. Justamente por isso que o Digão falou, ecologia. Muita coisa se tem na leitura, na compreensão, tá? Não são questões que vêm com aquele, o que é, né? Qual a função de uma mitocôndria? É procurar a respiração celular e acabou. Ele vai trazer um contexto um pouquinho diferente, um pouquinho fora daquilo que nós estamos acostumados, certo? Então observe, eliminados pelos estômatos. Para ser eliminado pelos estômatos, ele precisaria do quê? Ele precisaria estar subindo, certo? Juntamente com a água. Ele teria que estar, vamos dizer assim, ó, passando por toda a estrutura estilemática. E ele coloca que ele só retira do ambiente. Até porque se você liberar nos estômatos, ele vai voltar. Né? Ele vai voltar para o ambiente. Metabolizados por glândulas, aqui entraria a situação. Para ser metabolizado, do que ele precisa? De enzima. Certo? Ele vai precisar de enzimas. Utilizados como fonte energética, aí precisaria ser um carboidrato, certo? Ele precisaria ser um carboidrato. Tudo bem? Senhores? Senhoritas? Podemos então aqui movimentar um pouquinho? Aí. Vamos dar uma olhadinha no seguinte. Veja só. Situação aqui colocada, um pouquinho mais antigo, 2021, mas também uma situação que aparece bastante, tá? Mas aparece bastante para nós, ok? Vamos dar uma olhadinha. Situação que ele coloca, ele diz assim, o rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana. Tivemos 2 casos, né? Um em Mariana e um em Brumadinho. E o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional de Abrolhos, certo? Localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Rejeitos de mineração. Daqui, ó. O que está sendo liberado, moçada? Está sendo liberado água? Talvez até tenha, né? Talvez até tenha água ali no meio. Mas tem água? Talvez até tenha. Mas também tem o quê? Se é rejeito de mineração, tem vários tipos ali de poluentes que vão impactar o ambiente, que vão impactar o meio, certo? Poluentes, metais tóxicos e assim por diante. Então, esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Qual é o grande detalhe? O impacto foi numa cadeia completa, certo? Desde o fitoplâncton, por exemplo, até os golfinhos. Tudo bem? Então veja, coloca-se ali, ó, concentrações mais elevadas dos compostos citados. Você vê que de novo ele fala de concentração. Ele mudou só um pouquinho o tipo de análise. Naquela primeira questão que a gente fez, ele fez um X tipo de análise. Ele pegou um organismo, aonde é que isso vai estar, né? Ele falou de lágrima, ele falou de, por exemplo, saliva, ele falou de sangue, de urina e leite. Mas agora veja, concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em... Aqui, ó, a gente pode pegar exatamente a mesma situação. Nessa questão, bio.
Biomagnificar. Certo? Biomagnificar. Qual que é o detalhe, talvez, aqui, ó, para a gente poder lembrar? Primeiro, uma cadeia alimentar, vamos colocar simples. C1, C2, C3, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser C4. Ok? Qual é o grande detalhe? Afetou todo mundo. Então tá. É porque esses rejeitos, eles estão na água, por exemplo, onde está o fitoplâncton. Então aqui, o fitoplâncton. Certo? O fitoplâncton. Então beleza. Qual é o grande detalhe? Aqui eu vou ter uma determinada concentração de poluentes. Ok? Até aqui tudo bem. Só que agora pulam para frente. Você pegar, por exemplo, um consumidor de primeira ordem, ele não vai se aproveitar de apenas um indivíduo dos produtores. Ele vai se aproveitar de vários. Então, se for para a gente pegar, seja esponja ou não, não importa. Um consumidor de primeira ordem, ele se aproveita e se alimenta de vários produtores. Então, para cada produtor que ele ingere, ele está, por exemplo, aqui eu coloquei 5, ele está ingerindo 5 átomos tóxicos, metais tóxicos, substâncias tóxicas, ou que seja 5 miligrama ou micrograma. Mas, ó, aí ele ingeriu mais um, aí ele ingeriu mais um. Certo? E isso agora, o que no produtor eu tinha uma X concentração, no consumidor de primeira ordem, eu vou ter o quê? Uma concentração um pouquinho maior. Certo? Consumidor de segunda ordem, ele também vai aqui, senhores, se alimentar de vários consumidores de primeira ordem. Então, aqui novamente, né? Ele vai comer 5, 5, 5, 5, ó. Para cada um que ele está comendo, ele está levando 5 moléculas ou átomos daquela toxicidade. Então, a concentração vai ser ainda maior nesse indivíduo, certo? O C3, vamos lá, né? Uma concentração ainda maior. Então, vamos só tentar aqui, né? Só uma breve representação. E o C4, vamos colocar, ou o consumidor topo de cadeia. Vamos lá. 2 pontos. A maior concentração. Certo? A maior concentração. É onde você literalmente terá o todo, né? Então, você vai juntando, você vai acumulando, certo? E magnificando. Ok? Então, veja que ele coloca concentrações mais elevadas desses compostos citados são encontradas em esponjas, golfinhos, fitoplâncton, peixes herbívoros e algas macroscópicas, que foram todos os exemplos dados. Então, o que eu já teria que eliminar aqui? Já de cara, se ele está falando da maior concentração, o que eu já teria que eliminar de cara? Esse cara aqui, ó, motivo é um produtor. E esse cara aqui, ó, motivo é um produtor. São algas. Aqui é onde você terá a menor concentração. Menor. Você pegar, por exemplo, aqui, ó. O que é um peixe herbívoro? O que é um peixe herbívoro? Se alimenta de planta, né? Se alimenta de algas. Então, esse aqui seria um C1. Certo? Ele seria um C1. Então, daqui, não poderia sair aquele que tem a maior concentração. Certo?
senhores e senhoritas. Olha aqui. As esponjas. Olha o que o Digam colocou lá no C4. Topo de cadeia alimentar. Vai entrar no topo de cadeia? Não. Certo? As esponjas, se você for parar para pensar na sua função biológica de filtradores, elas estariam muito próximas, por exemplo, não são algas, mas muito próximas às algas. Porque elas estão literalmente filtrando a água, certo? Então, elas estariam muito próximas de concentrações, por exemplo, de algas. Então, aqui, ó, animais. Filtradores. Filtradores, certo? O que acontece? Também teriam concentrações extremamente baixas. Agora, ele jogou aqui para nós o golfinho, para quê? Para justamente a gente olhar para essa cadeia. Então, para esse processo de biomagnificação. O primeiro, pouquinho e bem pouquinho. Lá o último, uma concentração extremamente alta. Ok? Todos estão conseguindo perceber? Todos estão conseguindo perceber, senhores, essa questão da leitura, a compreensão, certo? Na parte de ecologia, a leitura, tá? E a compreensão do que realmente está sendo pedido, do que realmente está sendo cobrado, tá? Esse é um ponto bem chave para nós, tá? Vamos dar uma olhadinha no seguinte. Temos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aí. 115, uma questão também de 2021. Alguns já tiveram, senhores e senhoritas, a oportunidade, alguns até me mandaram e-mail sobre, pode compartilhar o arquivo sobre tipos de questões. Compartilhei, deixei lá e tal. Qual é o grande detalhe? Ecologia, você deve ter visto, ecologia e fisiologia, tá? Mas aonde que a gurizada mais peca? Na ecologia, tá? Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros. O oxigênio dissolvido, a OD, e a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. Aonde é que ele está caindo? Nos processos de eutrofização. Certo? Nos processos de eutrofização. Aqui seria bem válido lembrar, quebra assim, ó, a ação, trofos alimentar. Certo? Alimentar, nutrir, fornecer nutrientes, certo? Encher de nutrientes. Então, quando você pega aqui e ele vai falar de OD e DBO, ele está pegando um gancho na parte de eutrofização. Ele está olhando para a eutrofização. Então, é você lembrar de uma sequência de causas e consequências do processo. Ele falou aqui, ó, descarga de esgoto, material orgânico. Material orgânico que terá que ser decomposto. Certo? Então, é justamente onde ele vai pegar no processo de eutrofização. Então, veja, o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio. Então, tá. Em cada ponto de coleta de água, obtendo um gráfico. Então, vamos dar uma olhadinha no seguinte. Olha aqui, ó. Obtendo um gráfico como esse. Pontos de amostragem
que estão aí a alguns quilômetros. Ele não deu exatamente aqui, ó, a unidade de medida, mas ele falou no enunciado, distante alguns quilômetros um do outro. E OD e DBO. Certo? OD e DBO. Então veja o seguinte, no gráfico ali colocado, legenda, a estrelinha, a OD, a taxa de oxigênio dissolvido, certo? E a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio. Demanda é a necessidade, certo? Demanda é a necessidade para a decomposição, para a degradação. Então, quando você tem, por exemplo, demandas elevadas, o que acaba ocorrendo? É porque deve ter muita matéria orgânica para decompor. Quando a demanda está mais baixa, a tendência é de você ter menos matéria orgânica. Demanda é necessidade. Então veja, nos pontos de amostragem, por exemplo, ponto número 1. Olha como é que está a demanda. O que essa demanda no ponto 1 já está indicando? Cara, está abarrotado de material orgânico para decompor. Certo? Mas está lotado. Do que ele falou ali no início? A descarga de esgoto. Vamos, sabe o que está vindo pelo esgoto? Não está vindo só água. Está vindo material orgânico floculado e que, ó, tem que ser degradado, tem que ser decomposto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Compara, por exemplo, esse ponto 2. Até tem, mas a DBO já está bem mais baixa. Então, provavelmente nesse ponto 2, você já não tem tanto material orgânico a ser degradado. Olha o ponto 3. Olha o ponto 4. Tá aí, ó, entre, né? Talvez o 3 e o 2. Também tem um pouquinho mais. E o ponto 5 você vê que tem até mais oxigênio dissolvido do que, por exemplo, a quantidade de DBO, a taxa de DBO. Certo? Então observe o seguinte, se você tivesse que aqui, ó, pensar em... ele está falando de um rio, ele está falando de despejo de esgoto. E você lembrar, a DBO aqui, ó, DBO, dá para você jogar a DBO de duas formas, certo? Vamos fazer assim, ó. Quanto maior, for a DBO, maior é a necessidade, né? Necessidade de degradação. Dá para você caminhar dessa forma, ok? Se está precisando degradar muito, é porque tem muita coisa a ser degradada, né? Tem muito esgoto, ok? E aqui, quanto menor, menor a necessidade de degradação. Certo? Então, vamos ver ali, ó. Vamos ver ali o que ele traz para nós, certo? Sobre, além do gráfico, e aí você tem ali com você, né? Além do gráfico, veja só. A OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso d'água, e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas. Tem oxigênio ainda, né? Tem oxigênio. Lembre-se que no processo de eutrofização, o primeiro grupo de bactérias, a aumentar a sua população é o grupo de bactérias aeróbicas, certo? Então, a demanda por oxigênio vai aumentar, o oxigênio vai diminuir, certo? O segundo grupo
de bactérias são anaeróbicas. Que é onde vai começar a dar cheiro ruim, né? Metano, gás sulfídrico, né? Então, o primeiro grupo de bactérias em um processo de eutrofização é o grupo de bactérias aeróbicas. Tem oxigênio, elas vão consumir esse oxigênio de uma forma completa. Só que na hora que começar a acabar o oxigênio, aí entra a bactéria anaeróbica, produzindo metânico e gás sulfídrico, certo? Então veja, quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Então, se a quantidade está mais baixa, a demanda vai ser um pouco menor. Se a quantidade está muito alta, a necessidade vai ser muito alta. Então a DBO vai ser muito alta. Durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Qual ponto de amostragem do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe maior despejo de esgoto? O que ele está colocando aqui? Maior quantidade de matéria orgânica. É onde tem mais matéria orgânica. Provável, tá? Provável. Não é uma regra, tá? Provável. Uma área urbana. Certo? Provável uma área urbana. Beleza? Então, uma área onde se recebe, ok, muito esgoto. Então a gente volta aqui, ó. Pega esse último caso que eu coloquei aqui, ó. DBO, certo? Demanda bioquímica de oxigênio. E o gráfico está aí. Onde você tiver muito despejo de matéria orgânica, é onde você terá o quê? A maior DBO de todas. Se ele colocou qual dos pontos, dos trechos, dos pontos de amostragem do rio está mais próximo a uma área onde tem muito despejo de esgoto, aonde você tiver a maior DBO. Certo? A demanda por oxigênio está muito alta. Mas alguns alunos, isso na época, né, da questão, mas aí o oxigênio dissolvido não teria que ser o mais baixo? Pode ser que sim, mas ele te trouxe essa situação de gráfico. Uma outra análise que daria, você vê que a DBO e a OD é onde você tem o maior delta entre elas. É o maior consumo, é onde tem a menor taxa em relação ao delta. Certo? Os outros aqui são bem menores. Certo? Então, qual o ponto de amostragem? O de maior DBO. Certo? O ponto de maior DBO, que seria o ponto 1. Certo? É onde mais vai se consumir. Beleza? 5, né? Tá. Porque a gente tem também ali as outras sumas. Tranquilo, gurizada? Então, talvez o ponto principal aqui, ó. Isso, se alguém não recebeu, ou alguns mandaram e-mail, alguns chegaram a pedir em sala. Como eu já disse, eu tenho um arquivo, tenho lá bonitinho, tá? Eu acho que aqui, ó, tá? Eu consigo só para vocês terem uma ideia, tá? Só para poder ir embora. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Dê uma olhadinha naquilo que a gente já havia falado em sala, aqui. Deixa eu só colocar e aí eu vou embora, tá? Até porque é um tema que está no início do material de vocês, bem no início, apostila 1, 2, 3, mas olha isso aqui, ó. Ecologia, 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 ecologia. Soma. Todo mundo
tá? E ver como que fica, cara. Certo? É um tema... Isso aqui é nosso, tá? Isso aqui é Bonja. Não é Brasil, não é Estado, não é Joinville. Isso aqui é Bonja. A ecologia, tá? Lá no início do ano eu já havia comentado com vocês. Tranquilo por hora, gurizada? Senhorita? Passo. Pode ficar tranquilo que eu coloco, disponibilizo lá no class de vocês. Tudo bem? E agora a gente tem que trocar. Tranquilo então, galera?